Pessoal, salve Maria. Vamos dar continuidade à narração do livro Regras para Conhecer a Fé Verdadeira, o Comunitório de São Vicente de Lerran. Nós havíamos parado no capítulo 12, que tratava de alguns erros dos hereges Fotino, Apolinário e Nestório. E, entretanto, os próximos capítulos, o 13, o 14, até mesmo o 15 e o 16, eles tratam especificamente dessas condenações, de uma forma bem pormenorizada. Então nós não vamos tratar desses capítulos, porque ele de fato é como se fosse um adendo. São Vicente ele para o livro para poder explicar essas heresias e dizer o que a igreja diz a respeito delas. Então, mas voltando ao tema, então, ele mesmo diz no capítulo 17, já voltando a esse tema, nessa edição que eu estou com ela, então está na página 49. Diz assim: dizíamos, o título do capítulo é A Queda de Orígenes. Dizíamos que na Igreja de Deus o erro de um mestre é uma tentação para os fiéis, e a tentação é tanto maior quanto mais douto é quem erra. Provei isto com a autoridade da Sagrada Escritura, depois com o exemplo da história eclesiástica, relembrando aqueles que foram tidos durante certo tempo por plenamente ortodoxos e que acabaram em uma seita não católica ou caindo em heresia. Este é um ponto muito importante que é necessário conhecer e lembrar sempre, usando para isso até um grande número de exemplos, para fazer que penetre bem na mente, com o fim de que verdadeiros católicos saibam que devem receber os doutores com a igreja e não abandonar a igreja pelos doutores. Eu poderia aduzir numerosos exemplos de tal espécie de tentação, contudo penso que nenhum é comparável ao de Orígenes. Tinha ele qualidades tão excepcionais e maravilhosas que qualquer um teria dado fé, desde o primeiro momento, a todas as suas afirmações. Pois se a vida estabelece a autoridade de uma pessoa, ele foi um homem de grande laboriosidade, castidade, paciência e constância incomuns. E se considerarmos seu berço e sua ciência, quem mais nobre do que ele? Nasceu de família ilustrada pelo martírio e depois de ter sido privado de pai de pai e de riquezas pela causa de Cristo, seguiu adiante em meio às angústias de uma santa pobreza, sofrendo com frequência por confessar o nome do Senhor. Tinha muitos outros dons que depois se transformaram em motivos de tentação. Sua inteligência era tão vasta, penetrante, aguda, nobre, que não tinha rival. Além disso, tinha tal conhecimento da doutrina cristã e uma erudição tão grande que poucas coisas da doutrina divina lhe escapavam, e quase nenhuma da filosofia humana havia que não dominasse profundamente. Sua ciência procedia da filosofia grega e foi elaborada com a sabedoria hebraica. Devo recordar sua eloquência? Era tão agradável, pura, suave, que se teria podido dizer que era mel, não palavras, o que destilavam dos seus lábios. Não havia questão difícil de expor, que ele não fizesse límpida com a força do seu raciocínio, nem coisas que pareciam árduas que ele não fizesse facílimas. Mas não terá, talvez, construído suas obras e fundamentado suas afirmações somente nos argumentos racionais? Ao contrário,
Não houve nunca mestre que tenha utilizado mais que ele a Sagrada Escritura. Pode ser que haja escrito pouco, de nenhuma forma. Nenhum mortal escreveu mais do que ele, tanto que não é possível, penso eu, não somente ler todas as suas obras, mas nem sequer encontrá-las todas. E para que não lhe faltasse nenhum meio para formar-se e aperfeiçoar-se na ciência, teve o dom da plenitude dos anos. Como nota de rodapé dessa edição, aqui diz o seguinte: São Jerônimo escreveu não menos 2.000 obras. Santo Epifânio lhe atribui 6.000, e muitas de suas obras foram perdidas. Ou seja, segundo São Jerônimo, Orígenes escreveu não menos que 2.000 obras, enquanto que Santo Epifânio diz que ele escreveu por volta de 6.000 obras, e muitas dessas obras foram perdidas. Continuando a narração. Talvez tenha tido pouca sorte com seus discípulos. Houve alguém mais afortunado do que ele? Inumeráveis são os doutores, os bispos, os confessores, os mártires saídos de sua escola. É verdadeiramente impossível medir a admiração, a glória, o favor que gozou da parte de todos. Quem, por pouco religioso que fosse, não vinha até ele desde os mais remotos cantos da terra? Que cristão não o considerou quase como um profeta? Que filósofo não o venerou como um mestre? Sabemos pela história que era reverenciado não somente pelas pessoas comuns, mas até pelo próprio imperador. Outro testemunho o encontramos nas cartas que escreveu, com autoridade de mestre, à mãe daquele que chegou a ser o primeiro príncipe de Roma, que se fez cristão. E se não quer dar crédito ao nosso testemunho cristão sobre a sua incrível ciência, escutemos ao menos o que dela dizem os filósofos pagãos. O ímpio Porfírio narra que, sendo ele ainda menino, foi até Alexandria atraído pela fama de Orígenes. E ali ouviu, já muito avançado em idade, mas com tal classe e com tanta grandeza que parecia ter construído a cidadela de toda a sua sabedoria. O tempo não seria suficiente para que eu pudesse expor, nem sequer sucintamente, uma mínima parte dos dotes insignes que se encontravam juntos neste homem. Entretanto, todas essas qualidades não serviram somente para a glória da religião, mas também para tornar a tentação mais perigosa. Ninguém teria se sentido disposto a abandonar um homem de tão grande talento, de doutrina e dotes tão exímios. Qualquer um teria repetido a afirmação: é preferível estar equivocado com Orígenes a ter razão com os demais. O que mais se poderia dizer? A tentação que esta grande personalidade, este doutor e profeta insigne provocou foi de tal envergadura como o demonstra o resultado final, que desviou a muitíssimos da integridade da fé. Por ter abusado com temeridade da graça de Deus, por ter feito concessões à inteligência e posto uma confiança desmesurada em si mesmo, e por ter considerado pouco a antiga simplicidade da religião cristã, presumindo por sua vez saber mais que os outros, por ter desprezado as tradições da Igreja e o magistério dos antigos, interpretando de maneira totalmente inovadora algumas passagens da Sagrada Escritura, por tudo isso, Orígenes, ainda sendo tão eminente e extraordinário como era, mereceu que também, a seu propósito, lhe dissesse a Igreja de Deus, entre aspas, se em meio de ti se levanta um profeta,
não escute as palavras deste profeta, porque te está provando Javé teu Deus, para ver se o amas ou não. Fecha aspas. E por certo, não foi esta uma prova indiferente para a igreja, que, confiando nele e arrebatada pela admiração do seu talento, de sua ciência e de sua eloquência, do seu modo de viver e de sua autoridade, sem suspeitar nada, sem temer nada, se via arrancada da antiga fé e a deslizar em direção das novidades profanas. Alguém dirá: as obras de Orígenes foram adulteradas e corrompidas. Contudo, e inclusive desejaria que tivessem sido ainda mais. Há muitos que falam e escrevem sobre essas interpolações, católicos ou hereges. O que quero sublinhar é o fato de que, ainda que tais livros não tenham sido escritos por Orígenes, contudo foram publicados em seu nome e se tornaram igualmente ocasião de grande tentação. Embora cheios de afirmações ímpias, são lidos e apreciados como se fossem seus. Assim, ainda que não fosse sua intenção propagar erros, a autoridade do seu nome mostrou-se capaz de persuadir muitos, até mesmo do erro. Bom, pessoal, essa parte que trata de Orígenes, então, começa o texto muito bem. São Vicente começa dizendo: dizíamos que na Igreja de Deus o erro de um mestre é a tentação para os fiéis, e a tentação é tanto maior quanto mais douto é quem erra. Ou seja, quanto mais a pessoa sabe, mais ele carrega multidões. E pelo fato de carregar essas multidões, é justamente por isso que um erro é fatal. A pessoa que ensina, quanto mais douta ela é, mais atrai a crença dos incautos, mais atrai a crença de todas as pessoas em geral. E é por conta desta crença que quanto mais a pessoa sabe, mais ela deve ficar vigilante nas suas falas e nos seus escritos, em toda a sua expressão de forma geral. Bom, está aí o exemplo de Orígenes, que podemos tirar, se fecharmos os olhos, pensaremos em algumas pessoas que são mais ou menos assim, muito doutas, muito santas, e que atraem a muitos. Entretanto, pouca gente é capaz de dizer que este fulano é capaz de dizer uma heresia pelo fato de ser muito douto. Mas não é porque ele é muito douto que não pode dizer heresias. Aqui está o exemplo claro de Orígenes, que infelizmente caiu em muitas heresias, mesmo com toda a sua sabedoria, com toda a sua eloquência, com toda a sua ciência. Por quê? De São Vicente. Porque abusou da graça de Deus. Então devemos ter cuidado para nós não abusarmos da graça de Deus e nem seguir aqueles que abusam dessa graça. Ficamos assim por hoje, então. Salve Maria.